terceiro ano. E aí, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tenham tido uma semana de saúde, principalmente de bênçãos, de estudo, obviamente, tá certo? Que vocês iniciem mais uma semana aí com tudo em cima. Meus amores, mesmo com apenas 10 pessoas comigo, eu vou começar o nosso conteúdo em si e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês, que é sobre a nossa segunda avaliação, tá? Deixa eu procurar aqui minhas anotações. Achei. Meus amores, olhem, a nossa prova de inglês, a nossa segunda prova de inglês, ela será no dia 2/9, tá certo? Dia 2/9, não sei porque eu coloquei aqui dia 3, é dia 2. Ou seja, de amanhã a 8 dias. Todas as avaliações, nono, primeiro, segundo e terceiro de inglês, serão dia 2/9, de amanhã a 8 dias, tá? E diferentemente da nossa primeira prova, aonde nós tivemos apenas leitura e interpretação textual estilo Enem, essa prova vai ser uma prova relacionada à gramática, certo? Então, nós teremos aí... Oi? Bom, vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês podem falar, o microfone está ativado. Então, olha só, nós teremos 2 conteúdos, tá certo? Para a nossa avaliação. Nós teremos 2 conteúdos para a nossa avaliação. Quais serão esses conteúdos? Primeiro, são os verb tenses. Eita, professora, pegou pesado, hein? Faz parte aí da nossa aula, nós temos aí esse conteúdo. É um conteúdo muito importante para os estudantes da língua inglesa, tá certo? E nós temos também como segundo conteúdo as falso-cognatas e as palavras cognatas, tá bom? São os 2 conteúdos que eu escolhi para vocês para a nossa segunda avaliação. Como vocês já estão acostumados, a avaliação acontecerá pelo sistema pleno, que é dentro do sistema Farias-Brito. Então, vocês já estão acostumados, já sabem como entrar direitinho, a maioria não teve problema. Os que tiveram, eu acredito que tiveram aí os seus problemas solucionados. Então, vocês já estão mais experientes, nós professores também, na questão de agendamento, né, Cecília? Cecília me avisou na outra prova que eu não tinha agendado a prova para a sala de vocês, mas tudo bem. Então, graças a ela, vocês fizeram a prova, senão vocês iam abrir o site e não ia ter prova nenhuma para uma das turmas do terceiro ano. Eu só agendei para uma, porque eu não sabia. Então, agora não vai acontecer isso. Mas se acontecer, por gentileza, me avisem. Então, olha só. Como eu estava dizendo, vocês têm mais experiência também, tá certo? Em relação a esse processo de prova remota. Nós, professores, de certa forma, também. Então, na terça-feira, ok? Eu vou fazer uma review, só que, minha gente, é um conteúdo muito extenso. Vocês observaram que nas nossas aulas, eu demorei 3 ou 4 aulas para poder recordar com vocês todos os tempos verbais. Então, uma revisão em uma aula não vai dar tempo, certo? Então, você estude, por gentileza, tá? Deixe para trazer no dia da revisão as suas principais dúvidas, tá? Claro, obviamente que eu não vou pegar pesado, mas mesmo assim não significa que serão questões fáceis, tá? Você estude todos os tempos verbais. Possa ser que eu coloque realmente todos os tempos verbais na prova, possa ser que eu coloque apenas os mais utilizados, não sei como é que vai ser. Eu não sei a quantidade de questões ainda, tá bom, meus amores? Então, para quem está chegando agora, eu acredito que Hélio vai passar aí uma planilha com a data e com os conteúdos para que você estude. Em relação à minha pessoa, estou à disposição aí, não só durante a nossa aula remota, mas a tarde toda, à noite, se você tiver alguma dúvida em relação a isso. Tá bom, meus amores? Se eu não responder, é porque o celular fica com meu filho, eu fico no web pelo computador e às vezes não estou olhando o WhatsApp porque
prende a atenção da pessoa e a pessoa deixa de fazer outras coisas mais importantes, tá certo, meus amores? Mas, mesmo assim, insistam se vocês tiverem dúvida e precisarem falar comigo, tá? Já dei o recado em relação à nossa avaliação. Quem chegou agora, prova, hein? Dia 2/9. Conteúdos verbo tenses e falsos cognatos e palavras cognatos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aí o nosso slide de hoje. Aqui. Vamos lá, meus amores, compartilhamento aí feito. Slide relativo à nossa aula de hoje. Não podemos deixar de dizer a importância dos nossos cuidados. Nós precisamos continuar se cuidando, certo? Nós ainda estamos vivenciando uma pandemia, por incrível que pareça, viu, galerinha? Porque se você passar aí nos cantos, você vai ver que pandemia, a galera tá curtindo, a galera já tá na balada, a galera já tá nos bares, nas academias, em todo canto. Ainda estamos vivendo, meus amores, uma pandemia. Vamos tomar os nossos cuidados. Quem não quiser tomar cuidado, o problema é deles, mas vamos fazer a nossa parte. Beleza? Deixa eu passar adiante aqui os nossos slides. Passa, meu filho. Good morning! Que eu espero que você tenha tido aí um início de terça e finalize aí a sua terça com muita coisa boa, tá certo? Tão colorido quanto as letras aí do meu good morning. Eu arraso, né? Quando é para escolher aí uma figurinha de bom dia. Eu coloco para os pequenininhos, aí vocês... Eu coloco a mesma figurinha, aí sai bem colorido. Vamos lá, meus amores, continuando. E a palavra que eu tenho para você hoje, nessa manhã de terça-feira, é a seguinte. Você tem que levantar todo dia e dizer a si mesma ou a si mesmo, eu consigo. Sabe por quê, meus amores? Porque as palavras, elas têm poder. Então, quando uma palavra sai da sua boca, é uma palavra negativa, infelizmente ela entra, ela realmente ela se fixa dentro de você, fazendo com que realmente você pense que você não é capaz de realizar alguma coisa, tá? Então, toda vez que você acordar, você olha para você mesmo, você pode estar com aquele cabelo que só você sabe quando acorda, certo? Com aquela cara que só você conhece, mas você diz assim, eu consigo. Eu vou conseguir. Hoje é o meu dia e eu vou conseguir realizar os meus objetivos. Eu vou conseguir alcançar os meus planos e eu vou conseguir porque eu sou capaz, tá? Cuidado com a palavra que sai da sua boca para o seu colega, para os seus pais, para os seus irmãos, para você mesmo, sabe por quê? Porque ela não tem mais volta, viu? Seria muito lindo se a gente pudesse pegar as palavrinhas que joga de forma errada e pudesse puxar um fio e colocasse ela de volta e soltasse algo positivo, mas não pode. A palavra, ela tem o poder de ser bendita ou maldita. Então, você, por favor, cuidado com o que você fala, certo? Para você mesmo, principalmente para as pessoas que você ama, para as pessoas que você convive, tá certo? Então, lembra disso, amor, você consegue, tá? Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, mas você vai chegar lá. Eu tenho certeza. Bom, nós vimos aí semana passada as palavras cognatas e as falso-cognatas, tá certo? E eu tenho aí um videozinho para a gente finalizar esse assunto para poder entrar nos phrasal verbs. Meus amores, o phrasal verbs é tanto do verbo frasal que vocês não têm ideia, tá certo? Então, a gente vai fazer aí a gente vai assistir um vídeo em relação às falso-cognatas ainda. Eu separei as mais usadas, tá? Aquela que realmente se você pegar, você erra. Então, depois a gente vai entrar no novo assunto. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso vídeo. Cadê, tia Adriane? Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver aqui. Yes. Vamos lá, meus amores. Vocês estão vendo aí a minha teacher belíssima. Ela é muito bonita, essa professora. É a teacher do English Yourself. Eu gosto bastante desse site. Já falei para vocês, tá? Eu acho que ela explica de uma forma calma. Ela explica de uma forma realmente explicada. Não tem os professores que explicam bem explicadinho,
Pronto, eu acho que ela explica também. A professora, a senhora estuda também? É claro, gente, a gente precisa estudar para dar aula. Ou você acha que a gente dá aula assim de qualquer jeito? Não, tem que ser aula, né? Nós precisamos passar o conteúdo para você da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos prestar atenção aí nos 10 phrasal verbs mais utilizados, meus amores. Sobre os 10 phrasal verbs mais usados em inglês. Mas o que é um phrasal verb, teacher? Ele é a combinação de um verbo mais uma preposição ou advérbio. What? Vamos entender isso melhor agora mesmo. Relaxa, respira. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Eu sou a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou ensinar os 10 phrasal verbs mais usados. Antes de mais nada, é importante você ficar de olho e perceber que o significado dos verbos pode mudar bastante quando existe essa combinação de verbo mais preposição ou advérbio. Por exemplo, o verbo go significa ir. I go to the gym every day. Eu vou à academia todos os dias. Mas quando eu coloco on junto com esse verbo, temos o phrasal verb go on, que significa continuar. Por exemplo, we can't go on like this anymore. Nós não podemos mais continuar assim. Xiii, agora deu ruim. Como é que eu faço pra aprender isso, teacher? Não tem jeito. A melhor forma é sempre entender o contexto. Mas eu vou mostrar os 10 mais usados para você já ir se acostumando, ficando mais chegado dele. Primeiro, go on, que significa continuar. Vou te dar alguns exemplos. Go on with your story. Continua com a sua história. Um outro significado para esse phrasal verb é acontecer. What's going on? O que está acontecendo? Vai ver muito isso em séries, vídeos e tudo mais. Segundo, pick up. Significa pegar. Will you pick me up after the party? Você vai me pegar depois da festa? I'll pick up my luggage. Vou pegar minha bagagem. Terceiro, find out. Significa descobrir algo. We may never find out the answer. Nós podemos nunca descobrir a resposta. Quarto. É que eu tô falando em inglês. Quarto, come back. Voltar de algum lugar ou voltar para algum lugar. I will come back from the office at 6:30. Eu voltarei do escritório às 6:30. We'll come back to Rio next year. Nós vamos voltar ao Rio no ano que vem. Quinto, look for. Procurar. I'm looking for a job. Procurando um emprego. I'm looking for my soulmate. Estou procurando a minha alma gêmea. Procura eterna, filha. A gente não acha. Desilusão. Sexto, go out, sair. Let's go out to eat tonight. Vamos sair para comer essa noite. Sétimo, set up, abrir um negócio, organizar, planejar. We plan to set up an import business. A gente está planejando abrir um negócio de importação. I will set up a meeting for Friday. Vou organizar uma reunião para sexta. Oitavo, give up, desistir ou parar. I will give up smoking. Vou parar de fumar. Or don't give up, não desista. Não desista da sua missão de aprender. Nono, run into, que é encontrar alguém por acaso. Engraçado, né? Run significa correr. Daí você já imagina fugindo de alguém, né? Não? E é encontrando, mas é assim mesmo, gente. Vou dar um exemplo. I ran into some old friends at the bar. Encontrei por acaso alguns velhos amigos no bar. He ran into his ex-girlfriend at the park. Ele encontrou a ex por um acaso no parque. E finalmente o décimo, hold on, que significa aguardar. We will hold on another minute. Nós vamos aguardar mais um minuto. Hold on a minute, I'll be right back. Aguarde um minutinho, eu já volto. Em inglês, nós usamos os phrasal verbs o tempo todo. E muitos deles têm vários significados que a gente só descobre pelo contexto. Tenta memorizar esses 10 que eu acabei de ensinar e depois vai memorizando outros novos. Rapidinho você vai começar a pegar. Gostou desse vídeo? Dá aquele like, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal English Yourself. Vou enviar para você toda semana novos vídeos para te ajudar a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Um beijão e até o próximo vídeo. See you! Observem aí, né, amores, que eu, tia Adriane, disse que ia colocar um vídeo sobre falso cognatas. Eu confundi. O vídeo eu coloco amanhã, tá certo? Abafo o caso. Tá? Eu coloquei o vídeo dos phrasal verbs, que é o nosso novo conteúdo de hoje. Ok? Amanhã a gente coloca esse vídeo das falsas cognatas mais
as mais utilizadas, tá certo, meus amores? Então, vamos aí ao tal phrasal verbs. Vamos lá, meus amores. Vamos ver o que é isso. Tia Adriana, isso é para amanhã. Vamos lá. Phrasal verbs. O que significa aí os phrasal verbs, amores? Eles são verbos que vêm acompanhados por preposições ou advérbios, tá? Com o acréscimo de uma preposição ou de um advérbio, o sentido do verbo original pode mudar completamente. Vocês observaram aí que ela citou os 10 phrasal verbs mais utilizados, mas obviamente que tem muitos, tá certo? Tem milhares de phrasal verbs que são ditos constantemente, certo? No seu diálogo, quando você está falando inglês, você utiliza muito um phrasal verb, ok? E, infelizmente, não tem uma poção mágica que diga assim, pá, vou colocar os phrasal verbs na sua mente. Não tem, meus amores. Ou você estuda inglês, ou então não tem como você conseguir uma boa oralidade, um bom listen, tá certo? Não tem como, a não ser estudando mesmo. Vamos continuar aqui, olha. Por isso, os verbos frasais não podem ser traduzidos literalmente, ou seja, meus amores, palavra por palavra, né? Problema de nós brasileiros que temos essa constante mania de pegarmos um texto em inglês e traduzirmos palavrinha por palavrinha. E como a gente tem visto aí nas questões do Enem, desde o início das nossas aulas remotas comigo, certo? Eu sempre deixo muito claro para vocês o que, meus amores? Não traduza texto em inglês palavra por palavra, porque você vai perder tempo, você vai enlouquecer e você vai se atrapalhar em relação ao tempo dedicado à prova de inglês, ao tempo da prova do português e ao tempo da redação, tá? Então, tudo tem que ser milimetricamente contado para que você não se atrapalhe e não prejudique o seu desempenho, tanto na prova de inglês, que é de extrema importância, quanto nas outras provas do dia. Tá certo, meus amores? Então, a melhor maneira é você pegar o contexto da frase. Ok, professora? E se por um acaso a palavra significa uma coisa e eu jogar outra, mas entender? Não tem problema, não teve a compreensão, então continue com aí essa suposta tradução, certo? Vamos lá, meus amores. Por isso, não pode ser traduzido palavra por palavra. A melhor forma de aprendê-los é treinando e buscando compreendê-los como um todo. Bom, já acabei de falar para vocês, meus amores. Vocês vêm de uma realidade de escola particular, tá certo? Instituição particular, onde você tem aula de inglês desde o início do Fundamental 1. Se você observar, tudo o que você vem aprendendo de lá para cá, independente do professor, independente da metodologia desse professor, mas fulano não era legal, fulano isso, fulano aquilo. Não jogue a culpa em alguém do que a culpa é de si mesmo, certo? Você vem com aula de inglês desde o 2º ano. Vamos analisar aí. Eu acredito que quando vocês eram pequenininhos, né, pela idade que vocês têm agora, não tinha aula de inglês ainda no infantil, tá? Hoje já tem. Hoje o infantil, o maternal já vem com noções de cores, de alguns objetos. Então, você imagina, você teve aula de inglês desde o 2º ano. A parte gramatical todinha foi dada, tá certo? O vocabulário básico foi dado, ok? Então, você agora no 3º ano já era para ter um bom vocabulário, meus amores, você já era para ter uma boa base, certo? Mas aí vem aquela história, né? Tive no 2º ano, peguei o meu livrinho de inglês, joguei fora, doei, fui brincar de escolinha, fui recortar para fazer atividade do 3º ano. Você não aproveitou aquele conteúdo para estudar, juntar aquele conteúdo do 2º com o do 3º, juntar o do 3º com o 4º e assim sucessivamente. Por quê? Porque é uma sequência. Os conteúdos, eles vêm de formas sequenciais, tá certo? Para que realmente você dê continuidade aos seus estudos, sempre aprimorando aí os conteúdos estudados.
Tá certo, meus amores? Então, eu não tô... É apenas um toque para que você entenda que não adianta. Em inglês, ele só vai com estudo mesmo. Ele não vai por milagre, ele não vai por uma metodologia milagrosa, ele vai por estudo, certo? Ou a prática. Se você for para os Estados Unidos, você vai ter que aprender a falar inglês de qualquer jeito, porque senão para se virar vai ser difícil, tá? Mas o inglês, ele tem 4 pilares, não é só o falar. Você tem também que escrever, certo? Então, se orientem aí nesse sistema. Vamos lá, meus amores. Eu trouxe para vocês aqui alguns phrasal verbs, tá certo? E fora esses, tem vários. Fora esses, tem vários phrasal verbs. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, ok? Pronto. Veja o exemplo do verbo to get. Então, o get sozinho, ele significa pegar. To get, pegar, tá? Exemplos. Get away, escapar, nada a ver com pegar, tá vendo, meus amores? O sentido, ele muda totalmente quando ele vem acompanhado de uma preposição ou quando ele vem acompanhado de um advérbio, certo? Vamos lá, get out, sair de um local. Get over, superar, ultrapassar, um problema, uma situação. Get up, levantar, acordar. Na língua portuguesa, também utilizamos alguns verbos frasais, tal como tomar conta, dar conta, cair fora, jogar fora e etc. Eu coloquei uma vírgula aqui que não deveria existir. Exemplo, o verbo tomar é um verbo, mas junto com a palavra conta, tomar conta, ele fica outro sentido, ele tem outro sentido totalmente, tá certo? Dar e conta, dar conta fica com outro sentido. Cair e fora, cair fora fica com um outro sentido. Jogar fora junto fica com outro sentido. Vamos lá. Exemplo, cadê meu exemplo? Quando ela chegou, ele caiu fora, ou seja, ele saiu, ele sumiu, ele evaporou. Tá certo, meus amores? Então, mais uma vez aqui, esses 4 verbos frasais, atenção, get away, get out, get over e get up, certo? A gente não fala get away, get out, get over e get up, tá? Vamos passar adiante. Vamos lá, meus anjos. One, atenção aí, tá? Eu tenho o phrasal verb ask out, invite, convidar alguém, ask out. Aí eu tenho o exemplo e a tradução, então preste atenção. Se você quiser repetir para fazer aí, para treinar a sua oralidade, seria mais importante ainda, tá? Então, repeat, ask out. Paul asked his girlfriend out to a dinner in the new restaurant of the neighborhood. Paul convidou a namorada para jantar no novo restaurante do bairro, ok? Add up, make sense, fazer sentido. This story doesn't add up. Why would Louise sell the car that she bought yesterday? Essa história não faz sentido. Por que Louise iria vender o carro que ela comprou ontem? Então, repeat, add up, tá? Add up, make sense ou ask out, invite. Vamos lá. 3, break down, get upset, break down, ficar triste ou decepcionado. Peter broke down with the death of his favorite character in the book. Peter ficou triste com a morte de seu personagem favorito no livro, tá? Break down, get upset. Peter broke down. Ô, professora, o verbo, ele acompanha o tempo verbal? Claro, amores. O verbo frasal, ele acompanha o tempo verbal, certo? Present, past. Ok, meus amores? Observe aqui, broke é o passado de break. Então, Peter broke down, ficou triste. E não Peter está triste. Certo? Let's continue. Bring out, cause, causar, provocar. Bring out. The young guys were reckless when they broke out the accident.
Os jovens rapazes foram imprudentes quando provocaram um acidente. One more time. Bring out, cause, causar, provocar. The young guys were reckless when they brought about the accident. Os jovens rapazes foram imprudentes quando provocaram o acidente, certo? 5. Catch up. Não é ketchup não, viu? Catch up. Reach a standard. Alcançar um padrão ou nível. To catch up the class, your son needs to read all of these chapters of the book, tá? To catch up with the class, your son needs to read all of these chapters of the book. Para alcançar a turma, turma. Seu filho precisa ler todos os capítulos do livro. 6. Come across, meet by chance. Come across, meet by chance. Encontrar alguém por acaso, ok? The girl came across her best friend. The girl came across her best friend. A garota encontrou sua melhor amiga por acaso. Observe que o verbo ele está de acordo com o tempo verbal da frase, tá? Come across e came across, tá certo? O phrasal verb, ele acompanha o tempo verbal da frase. 7. Do over. Do again. Do over. Do again. Fazer novamente. Joanna always blames herself when has to do the things over. Ok? Joanna always blames herself when has to do the things over. Joana sempre se culpa quando precisa fazer as coisas novamente. Certo? Drop by. Come for a quick visit. Drop by. Come for a quick visit. Dar uma passada, aparecer sem hora marcada. Ricker was coming from college when he dropped by his mother's house to lunch. Ricker was coming from college when he dropped by his mother's house to lunch. Ricker estava voltando da faculdade quando deu uma passada na casa da mãe para almoçar. 9. Fall apart. Fall apart. Fall apart, break into pieces, tá? Desmoronar, desfazer-se. Their marriage has fell apart after only a few months together. Their marriage has fell apart after only a few months together. O casamento deles se desfez depois de apenas alguns meses juntos, tá certo? Observe aí o phrasal verb fall apart, ele acompanhou o tempo verbal do passado, feel apart, tá? Você tem que tomar cuidado se o modal ele é formado por um verbo regular, aqui, drop, or irregular. Você tem que observar isso para colocar na sua frase de acordo com as regras gramaticais que eles precisam estar, tá certo, meus amores? Por exemplo, se eu fosse colocar o modal, o phrasal verb do over, eu teria que observar se do ele é regular or irregular, tá certo? Para colocar o ed ou para escrever conforme ele precisa estar na parte gramatical do passado, certo? Regular or irregular. Então, observe que drop by, ele foi posto no ed. Eu dobrei o meu P. Por que, professora? Pelo amor de Deus, eu não me lembro mais disso. Gente, verbos regulares no passado, tá certo? Ele precisa, tem uma regrinha que diz quando a sílaba é tônica e termina em consoante, vogal, consoante, nós precisamos dobrar essa última consoante para depois colocar o ed. E no caso de fall, ele é um verbo irregular, portanto, a escrita dele é fell, tá certo? Então, preste atenção nessa parte dos nossos phrasal verbs. Let's continue, amores.
Vamos lá, meus amores. Question, aliás, verb 10. Figure out. Find the answer. Figure out. Find the answer. Entender, encontrar a resposta. It was difficult for her to figure out the problem. It was difficult for her to figure out the problem. Foi difícil para ela entender o problema, tá? Foi difícil para ela entender o problema. 11. Find out. Gente, eu coloquei de novo. Discover. Deixa eu passar, deixa eu voltar aqui, meus amores, para ver. Find out. Find out. Não, acho que eu estava confundindo, né? Ou não, gente? Me ajudem aí. Acho que eu confundi. Find out, discover, descobrir. The researchers will find out the solution for many diseases soon, tá? The researchers will find out the solution for many diseases soon, ok? Soon. Os pesquisadores encontrarão a solução para muitas doenças em breve, ok? 12. Get along like each other. Get along like each other. Gostar ou se dar bem um ou outro. It's amazing that Paul and Anna get along so well since they first meet. It's amazing that Paul and Anna get along so well since they first meet. Ok? É incrível que o Paul e a Ana se deem tão bem desde a primeira vez em que se conheceram. Bom, meus amores, olha só. Nós temos menos de 5 minutos de aula. Eu gostaria que você colocasse o seu nome, ok? Nome no bate-papo, para que vocês não esqueçam disso. Coloque o nome aí, por gentileza. Cadê meus amores? Deixa eu ver meu bate-papo funcionando. Ah, estão aí. Muito bem. Coloquem aí, meus amores, por favor. Nome e a série, por gentileza. Ótimo. Nome e série, por gentileza. Bom, então não esqueçam. Ainda tem mais phrasal verbs. Ainda tem mais phrasal verbs para nós aprendermos. Só que para não ficar tão repetitivo, a gente vai deixar amanhã o nosso vídeo para as palavras falso-cognatas mais utilizadas, tá certo? E também a nossa continuação dos phrasal verbs. Meus amores, vocês sabem que não adianta, não tem como. Vocês observaram, eu ainda estou na letra F dos phrasal verbs. Não coloquei todos ainda, certo? Não coloquei todos de jeito nenhum. E nós temos aí muito conteúdo para frente. Então, não adianta. Você só vai conseguir se você estudar. Não tem uma obra, não tem um milagre que faça com que você entenda todos os phrasal verbs de uma maneira só. Você precisa se dedicar ao seu estudo e você precisa estudar. Você precisa estudar bastante, estudar muito. Certo, meus amores? Então, meus amores, olha só. Nós ficamos por aqui, tá certo? Nós terminaremos por aqui o nosso conteúdo de hoje, para que vocês deem uma respiradinha, para que vocês relaxem um pouquinho e assistam aí a última aula. Olha só, não esquecendo que no início da nossa aula, para quem não estava acompanhando, eu falei sobre a nossa avaliação, tá? Nós temos a segunda avaliação, que será de amanhã a 8 dias, e essa avaliação não vai ser mais uma avaliação na questão de texto, vai ser uma avaliação na questão de gramática. E os conteúdos serão o quê, meus amores? Os verb tenses. Então, são 12 tempos verbais, tá? Cada um com a sua característica própria, cada um com o seu estilo próprio. Então, não tem como eu fazer revisão de 12 tempos verbais, não. Estude-os, tá bom? Eu vou fazer um por cima
bem por cima, tá? Por conta do tempo da aula. E nós temos também como conteúdo as palavras cognatas, que são aquelas que parecem e são, tá? Tanto na escrita, elas aparentam uma tradução e são. E eu tenho as falso-cognatas, que são aquelas palavras que nos enganam bastante. Ou seja, nós achamos que é uma coisa, mas não tem nada a ver. Tá bom, meus amores? Então, a gente... Mulher, coloque umas 2 de interpretação. Vai ser difícil demais. Vai não, Bia, relaxa. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu não vou pegar pesado, não. A questão são... eu acho que mais difícil que os verb tense são as falso-cognatas. Porque você tem que ter realmente uma noção do que significa, entendeu? Mas em relação aos tempos verbais, você sabendo como se for assim, você sabendo como é que você forma uma frase, tipo, o present continuous precisa de verbo to be mais ing. Vai ser fácil para você identificar os tempos verbais, tá certo, minha flor? Relaxa, vai dar tudo certo, tá bom? Então, olha só, fiquem com Deus, até amanhã. Se vocês estiverem escutando um barulho a mais, é a água do Murici aqui na frente da minha casa. Oh, meu Deus do céu, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, que vai ser amanhã, às 11h20, tá bom? Um cheiro, see you tomorrow, bye bye.